Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa leitura em Gênesis capítulos 40,41 e 42. Oremos. Senhor, abençoa os teus filhos, atende a oração deles, dá paz e alegria, forças para continuar a caminhada. Amém. Gênesis capítulo 40. O chefe de vinhos e o padeiro. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Contem os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José: em meu sonho vi diante de mim uma videira, com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas, e as espremi na taça do faraó, e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação, os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação, as 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore. E as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, restaurou à sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó, mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Gênesis capítulo 41. O sonho de Faraó. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho.
E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição, e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável. Então o Faraó contou o sonho a José: sonhei que estava em pé, à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas, brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que lhe está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos, trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome, que virá depois, será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. José, governador do Egito, e o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas, sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas.
Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Gênesis capítulo 42. Os irmãos de José vão ao Egito. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões. Vieram para ver onde nossa terra está desprotegida. Eles responderam: não, meu senhor. Teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos, e não espiões. Mas José insistiu: não. Vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui, enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado, quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio esta angústia. Rubem respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Em
seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse a seus irmãos: devolveram a minha prata. Está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: que é isto que Deus fez conosco? Ao chegarem à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões. Mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido e que o caçula estava com o nosso pai, em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nesta terra. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhes seu pai Jacó: vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora, sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Então Rubem disse ao pai: podes matar meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta. Deixa aos meus cuidados, e eu o trarei. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês, seu irmão está morto, e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos, descerá à sepultura com tristeza. Meu comentário: mesmo José passando por tudo o que ele passou, mesmo preso, ele permaneceu firme na fé e deu exemplo de sua fé, sendo referência até na prisão, para depois ser recompensado por isso. Até amanhã.